bom dia a todos. A gente vai dar início ao exame de qualificação de mestrado do Rafael Fernando Giareta, cujo título do trabalho é Avaliação do Custo-Benefício de Medidas de Eficiência Energética em Edificações de Segurança Pública de Santa Catarina, visando retrofit para a ENISEB. E está sendo por meio do sistema de áudio e vídeo em tempo real. A banca examinadora, designada pela Portaria 06 do POSARC de 2021, é composta por mim, Michele Fossati, como orientadora e presidente da banca, pelo Dr. Roberto Lamberts, membro interno, e doutora Maria Andréia Triana, como membro externo. Então, eu agradeço desde já a participação de vocês e o tempo despendido para a avaliação do trabalho. E Rafael, então, pode iniciar sua apresentação, você tem 30 minutos, e depois da apresentação, então, tem a arguição com os membros da banca. Perfeito. Obrigado, Michele. Bem, eu sou Rafael Giareta, agradeço principalmente a presença dos membros da banca e vou apresentar a minha dissertação da minha qualificação de mestrado, intitulada Avaliação de Custo-Benefício de Medidas de Eficiência Energética em Edificações de Segurança Pública em Santa Catarina, visando o retrofit para a ENISEB. Bem, os edifícios eles têm um impacto significativo no consumo de energia, sendo responsáveis por mais de 30% do consumo mundial. E diversos países estão buscando alternativas para reduzir esse consumo. No Brasil, o parque edificado ele é responsável por 52% do consumo de eletricidade, distribuídos entre residenciais, comerciais e públicos, com 8,5%. O BP Energy Outlook estima que o consumo de energia primária no Brasil se expanda aproximadamente 65% até 2050, com o uso de energia per capita aumentando em cerca de 50%. Então, isso mais ou menos dá um consumo de energia no Brasil crescendo em torno de 2,9% ao ano. É necessário, então, encontrar alternativas para a redução do consumo de energia, além da geração de energia por fontes renováveis. Nesse aspecto, as edificações de energia quase zero, as ENISEBs, surgem como uma importante alternativa neste caminho. A ENISEB é uma edificação energeticamente eficiente que produz 50% ou mais de sua demanda anual de energia através de fontes renováveis geradas localmente. Existem iniciativas ENISEB pelo mundo, como o Ato de Independência e Segurança Energética dos Estados Unidos e a Diretiva Europeia de maio de 2010. Essa última, inclusive, ela foi revisada em 2018, mas desde 2012 já estabelece a avaliação dos custos relacionados ao desempenho energético das edificações. E na América Latina, então, também o desenvolvimento de metas para alcançar a ENISEB até 2050 apresenta-se como uma importante medida para a melhoria da indústria da construção até 2050. Então, além desse desafio de termos edificações mais eficientes, também existe o desafio que essas modificações sejam viáveis do ponto de vista financeiro. Dessa forma, alguns autores citam a falta de estímulo em renovações de edificações, como o alto investimento inicial, a falta de conhecimento sobre a relação custo-benefício da melhoria do desempenho energético, também a falta de conhecer os benefícios adicionais que podem advir dessas intervenções, além do risco financeiro e a incerteza do retorno do investimento. Também uma pesquisa com especialistas em otimização de edificações da Ásia, da Europa e da América do Norte, os custos são o segundo parâmetro de projeto, conforme o gráfico, em uma edificação tanto com o objetivo de otimização, como também em um elemento a não ser excedido. Dessa forma, então, através de um contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina e a Gerência de Planejamento e Avaliação da Polícia Civil do Estado, constatou-se um objetivo comum de realizar um estudo para tornar as edificações existentes mais eficientes e menos custosas para o orçamento público. Então, como objetivo geral, a dissertação tem o objetivo de avaliar o custo-benefício de medidas de eficiência energética em edificações de segurança pública do Estado de Santa Catarina, visando o retrofit para um nível de edificação de energia zero. O termo retrofit é um processo de melhoria do desempenho ambiental e energético das edificações
por meio de intervenções técnicas. Os objetivos específicos, então, são realizar um levantamento energético do consumo de energia de um conjunto de edificações de segurança pública existentes. O segundo é analisar o impacto de medidas de eficiência energética na redução do consumo de energia para atingir o nível de 1 em 0. Terceiro, avaliar os custos-benefícios, os custos de implantação e de reposição das medidas de eficiência energética através do custo do ciclo de vida. E, por último, então, propor melhorias e analisar o custo-benefício das alterações e a viabilidade da meta NZEB para a tipologia estudada. Então, um novo desafio do desempenho da NZEB é uma visão holística na qual o edifício é visto sob uma perspectiva energética, ambiental e econômica. Na revisão bibliográfica, os múltiplos benefícios da NZEB também precisam ser destacados. Além da eficiência energética, inclui impactos positivos no conforto, na saúde pública, além da economia de custos operacionais, a criação de novos empregos e a contribuição nos objetivos das políticas de mudanças climáticas. Existe consenso sobre as etapas para implantar uma edificação de energia zero. Então, a primeira etapa é a inserção de estratégias passivas através da redução da demanda de energia. Em segundo, a inserção de estratégias ativas por meio de sistemas e equipamentos eficientes e de alto desempenho. Por último, esgotada todas as possibilidades de projeto e estratégias passivas e ativas, então ocorre a produção de energia através de fontes renováveis. Então, diante do desafio de compreender os custos e os benefícios envolvidos em NZEB, diversos países estão focados agora em avaliar a sua viabilidade econômica. É o caso da União Europeia, com a Diretiva 31/2010, que em 2012, com a Diretiva 244, estabeleceu níveis ótimos de custo relacionados aos requisitos mínimos de desempenho energético, considerando, então, o custo do ciclo de vida. E os artigos consultados mostraram também o panorama atual de NZEB no mundo, como o uso de edificações de referência nas avaliações, pois isso reduz o número de análise de uma tipologia estudada. O levantamento dos dados das edificações é feito em loco ou por meio de questionários. É necessário fazer combinações de medidas de eficiência energética para entender melhor o desempenho geral, de forma que as estratégias passivas tenham um tempo de retorno de investimento maior, geralmente, e as estratégias ativas, elas geralmente têm um custo maior. A avaliação da demanda de energia da edificação geralmente é feita pelo software EnergyPlus. As reduções são da ordem de mais de 2/3 no consumo de energia, com medidas de eficiência energética. O retorno de investimento, dependendo da medida que é inserida, vai de 2 até 100 anos. Aqui no Brasil, os custos geralmente são levantados pela tabela SINAP e dois artigos que eu verifiquei apresentam um método de busca sequencial, que é um método bastante interessante que pretendo utilizar na dissertação. Nesse método, cada medida de eficiência energética é adicionada ao edifício básico de forma separada. Então, uma das medidas vai apresentar uma solução ideal, que é, no caso, a seta verde. E as demais vão apresentar soluções de economia, como outras soluções de economia, com as setas pretas. Em uma relação do custo do ciclo de vida com a economia de energia, a medida de eficiência energética, que apresenta a inclinação mais acentuada, no caso a seta verde, se apresenta como uma opção otimizada. Então, o processo segue para uma próxima etapa, incorporando essa medida da seta verde ao edifício básico e é simulado novamente com as medidas restantes até encontrar a próxima opção otimizada. Esse processo, então, é repetido até que a solução do melhor custo-benefício seja alcançada. De modo geral, segundo os artigos lidos, é possível listar estratégias para a mitigação do consumo de energia. Entre as estratégias passivas, eu até coloquei em ordem mais ou menos como os custos que eu encontrei. As estratégias passivas temos então a absorvência da radiação solar, os breezes para sombreamento das superfícies, como é o caso melhor para o Brasil, o fator solar dos vidros. Já nas estratégias ativas,
é possível fazer a separação de circuitos de iluminação, modificar a DPI do ambiente, também com o uso de lâmpadas LED, fazer a dimerização em sensores de presença, aumentar o desempenho do sistema de condicionamento de ar através de um copo maior e, na parte da energia renovável, pode ser utilizado demais medidas, né? Porém, instalar módulos fotovoltaicos é o que é mais utilizado a princípio, em função que também aqui em Santa Catarina, apesar que nós temos a menor taxa de radiação solar do Brasil, ainda assim é a melhor forma de gerar integrado as edificações. Então essas basicamente são as medidas que hoje eu estou pensando em colocar utilizar na dissertação, né? Mas isso claro, também ainda pode ser que mude. E no Brasil, então, desde 2010, o PBE edifica e estabelece níveis mínimos de desempenho de edificações, que prevê, por exemplo, a compulsoriedade da etiquetagem de edificações públicas federais novas ou que passarem por retrofit. Atualmente, a INC, a Instrução Normativa em Metro para a Classe de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas, estabelece o processo de etiquetagem através da avaliação da envoltória, do sistema de condicionamento de ar, da iluminação e do sistema de aquecimento de água em comparação com uma edificação de referência. Na sua última atualização, em dezembro de 2020, foi incorporado definições sobre as edificações de energia quase zero e edificações de energia positiva, que obrigatoriamente precisam ter a classificação A de eficiência energética, sendo que as edificações de energia quase zero precisam ter mais de 50% da sua demanda de energia atingida por fontes renováveis, e as edificações de energia positiva precisam ter mais de 100% da sua demanda de energia anual atingida por fontes renováveis. Na metodologia, então, ela inclui 4 etapas principais. A primeira, que é a definição da tipologia, né, com bastante pontos que eu vou explicar em seguida. O segundo ponto, que é a avaliação da eficiência energética. A terceira etapa, que é a otimização para o objetivo NZEG. E a quarta etapa, então, que é a avaliação do custo-benefício. De forma, então, que na etapa 1, na definição da tipologia, foi avaliado o estoque de edificações da Polícia Civil de Santa Catarina de forma a encontrar uma edificação típica. Foi recebido, então, uma edificação, uma planilha com 358 edificações da Polícia Civil e seus dados de consumo anuais de 2019. Então, como recorte inicial, filtrou-se nessa tabela as edificações que são de propriedade do Estado de Santa Catarina, que são, então, 254 edificações. Como segundo recorte do trabalho, foi efetuada a organização por consumo em kWh ano e, então, realizada uma busca das 100 edificações com maior consumo de energia através do Google Earth e Google Street View. Essas informações vão compor a tabela tipológica inicial, a fim de efetuar um primeiro agrupamento das edificações a partir da sua volumetria, com base na experiência visual do pesquisador. Aqui no mapa é possível verificar, então, aonde estão essas 100 edificações, espalhadas por todo o estado, e na parte direita do slide, a tabela tipológica, como, né, foi feita a primeira divisão das edificações com base nessa classificação visual. Além dessa primeira classificação visual, reuniu-se também outras 9 informações para caracterizar as edificações presentes no estoque da Polícia Civil, como a área de projeção, o número de pavimentos, a área total, a zona bioclimática onde ela estava inserida, a cor das paredes externas, o tipo de cobertura, o tipo de janela e também o tipo de telhado. Então, foi organizado nessa planilha, ela tem 100 linhas com 100 edificações, aqui eu coloquei apenas 3 edificações, né? Então, nessa parte da direita tem essa questão dessa classificação que foi feita. Para aumentar ainda mais, então, a confiabilidade do agrupamento das edificações em tipologias, será aplicado o método de cluster desenvolvido por Schaeffer e Giese. A partir dos 9 dados caracterizados então anteriormente, eles serão transformados em um número normalizado, né, nessa parte direita da tabela, eu coloquei a princípio todos aí, por meio de uma padronização estatística. Os grupos então eles são formados por características parecidas, né, daqueles dados informados,
conforme pode ser verificado nas cores ao lado. Então, dentro de cada grupo, onde a coluna das distâncias estão organizadas de forma crescente, a edificação com menor distância do valor mediano do seu grupo, ela é caracterizada, então, como a edificação típica. Então, em paralelo a isso, foi necessário fazer o levantamento dos dados dessas edificações. Devido ao Covid, não foi possível visitar muitas, devido à pandemia de Covid-19, não foi possível visitar muitas edificações. Então, ao passo que a análise da volumetria das edificações foi efetuada, também foi desenvolvido um questionário no Microsoft Excel para fazer o levantamento de várias informações dessas edificações com os usuários. De forma, então, que foi levantado a quantidade de pessoas que trabalham na edificação, a média de ocupação em dias de semana, os equipamentos existentes, o período de funcionamento do ar-condicionado, o material da cobertura, a cor do telhado, a cor predominante da pintura externa, e também se é utilizada a ventilação natural antes de ligar o ar-condicionado. Essa pergunta eu não vou fazer uma avaliação de conforto das edificações, mas eu coloquei essa pergunta para ter uma ideia também como funciona, né? Se os usuários têm essa coisa de realmente ligar, de abrir a janela antes de ligar o ar-condicionado, né? Claro, isso também foi respondido por apenas uma pessoa, né, da edificação, mas é uma forma de pelo menos eu ter uma ideia de como funciona aquela edificação ou, né, em função dessas 100 que eu selecionei. Foi então elaborado tabelas enviados para os policiais civis fazerem esse diagnóstico energético, né, esse levantamento energético, de forma que então a aplicação do questionário à distância foi feito, né, como é possível ver no gráfico à esquerda. Eu, então, fiz o tratamento dos dados de consumo, desenvolvi uma tabela, né, que pode ser vista na parte superior, para eles terem uma base de como fazer esse levantamento e quais são os equipamentos a serem levantados, e enviei o questionário. Eles, então, fizeram o preenchimento, eu dei o suporte de outubro até agora fevereiro e fiz o acompanhamento, né, caso surgiam algumas dúvidas. As falhas ou inconsistências nos questionários também dei apoio, e solicitava correções, ou mesmo por telefone, para tirar alguma dúvida, para melhorar o preenchimento desses questionários. Então, enfim, agora os questionários validados, que eu estou terminando de receber eles agora em fevereiro. Essas informações elas vão contribuir, então, para compreender melhor o comportamento das edificações e deixar mais robusto o modelo típico de simulação termoenergética. Além disso, foi efetuada uma visita em uma unidade representativa da amostra, localizada na cidade de São José, uma visita presencial, né, que posteriormente também eu dou mais detalhes. Na segunda etapa da metodologia, será avaliado então a classe de eficiência energética dessa tipologia que vai ser encontrada, comparada então aos parâmetros da INC 2020, pelo método de simulação termoenergética. Isso é feito comparando a porcentagem da redução de consumo em energia primária da edificação real com a edificação em sua condição de referência equivalente à classificação D. Esse parâmetro ele vai fornecer então a informação das primeiras estratégias de medidas de eficiência energética a serem consideradas obrigatoriamente, né, para então ter a classificação A da edificação no futuro objetivo então N0. Na terceira etapa, com a aplicação das medidas de eficiência energética, será novamente simulado no software Energy Plus para ter acesso ao desempenho de cada medida de eficiência energética em kWh em energia primária. Uma vez que a edificação de energia zero se beneficia com um sistema que utilize a ventilação natural para economizar no consumo de condicionamento artificial, o modelo será simulado de duas formas. Primeiro, apenas com ventilação natural e apenas com ar-condicionado. Quando a temperatura interna não estiver dentro dos limites de conforto térmico, 18 a 26 graus, e os ambientes estiverem ocupados, será então somado o consumo de energia do uso do sistema de condicionamento de ar. Em seguida, através então do software PVSystem, será realizado o dimensionamento do sistema fotovoltaico e então definida a área em metros quadrados para atingir o N0. Em paralelo a tudo isso,
com auxílio do Microsoft Excel, será feito o levantamento do custo do ciclo de vida, das medidas de eficiência energética, mais os módulos fotovoltaicos, com valores bases da tabela SINAP de dezembro de 2020, ou também pesquisado com fornecedores. Na quarta etapa, então, a avaliação do custo-benefício, será efetuado a comparação dos custos e do desempenho energético para a avaliação do custo-benefício. Isso tudo vai ser então feito através da aplicação de fórmulas, considerando os custos em valor presente, considerando um período de 30 anos, conforme os artigos lidos, e também a ISO 50044. Para encontrar o melhor custo-benefício, o processo seguirá o método de busca sequencial, conforme explicado anteriormente, para encontrar o caminho de custo-benefício aplicando as medidas de retrofit. Em seguida, as informações sobre a economia líquida, do custo do ciclo de vida e o potencial de economia de energia serão levantados para criar o caminho do custo-benefício a partir do comportamento positivo ou negativo, então, da variação da intensidade do uso de energia. Para uma correta compreensão do comportamento dos investimentos efetuados, na avaliação de custo-benefício será desenvolvido também o cálculo através de parâmetros econômicos para 30 anos. Nos custos, serão considerados o valor futuro, através do cálculo de custo futuro, o valor presente líquido e o fluxo de caixa descontado, a partir da economia de energia conseguida com a produção de energia em loco. Uma vez que isso tudo, então, vai contribuir para informar qual o tempo de retorno do investimento referente a cada medida de eficiência energética aplicada, além da aplicação dos módulos fotovoltaicos. Com o desenvolvimento desses cálculos, também serão calculados a taxa mínima de atratividade e a taxa interna de retorno, que são indicadores financeiros de viabilidade e investimento. Agora, então, sobre os resultados encontrados até o momento, na etapa 1, cruzando os dados da planilha de edificações da Polícia Civil com as informações levantadas no Google Earth e Google Street View, é possível agrupar 8 tipologias. Destaca-se que as tipologias onde mais foi possível reunir edificações parecidas dentro do mesmo grupo foram a tipologia A, a tipologia B3 e a tipologia C, com 5, 18 e 8 edificações respectivamente. Na comparação síntese, é possível verificar que a tipologia B3 possui maior representatividade em todas as características avaliadas. Então, aqui na análise de cluster, verificou-se que a edificação de Joaçaba, São João Batista e Tuporanga são representativas para cada uma das tipologias, mas aqui na comparação síntese, tanto por unidade por tipologia, consumo em kWh ano, despesas em reais por ano, e a área, a tipologia B3 é a que mais se destaca. Além disso, a tipologia B3 é a tipologia que mais respondeu os questionários até agora, representando então 47% da amostra. E também foi recebida a planta baixa dessa tipologia. Dessa forma, essa pesquisa então seguirá avaliando a tipologia B3. Ao efetuar então uma análise preliminar já nos questionários da tipologia B3 recebidos, percebeu-se a instalação de equipamentos de climatização bastante antigos, com níveis de eficiência energética mais baixos, além de equipamentos de iluminação fluorescentes, que, por exemplo, podem ser substituídos por LED mais eficientes ao longo do estudo. Já nesse mapa, é possível verificar que atualmente 72% de todos os questionários enviados foram respondidos, sendo que a tipologia B3, que está marcada em azul, possui 18 edificações. Dentre elas, dessas 18, 47% dos seus dados, dos seus questionários foram respondidos. Também é interessante notar que a amostra está bem espalhada pelo estado e predominantemente no clima subtropical úmido, conforme a classificação de Köppen. Com o objetivo, então, de verificar em loco os sistemas presentes numa delegacia de polícia, também foi efetuada uma visita na unidade das edificações. Devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19, procurou-se escolher, então, uma unidade que abrangesse o maior número
de informações para testar a aplicação do questionário de levantamento energético pessoalmente. Além, então, de possibilitar conversar com os usuários policiais civis e verificar o funcionamento, o uso da edificação como um todo. A visita, então, ela aconteceu na tipologia A, situada na cidade de São José, que era a mais próxima que tinha, né? Que abriga a segunda delegacia de polícia de São José e também uma central de plantão policial. Aqui abaixo, através de uma matriz de ocupação da edificação e outra matriz de operação dos equipamentos, foram definidos os valores percentuais para cada mês do ano e as horas de operação diária para realizar, então, a aproximação dos usos finais. Verificando, então, no slide, temos que, com o uso das matrizes, o consumo estimado e o consumo real realmente ficam bastante próximos. E o resumo dos usos finais, verificou-se que o ar-condicionado e a iluminação são o que representa os maiores usos de energia atualmente, seguido então das estações de trabalho e também os frigobares, né, que são existentes bastante número na edificação. Aqui também então eu trago umas imagens da visita, onde verificou-se que a maioria das estações de trabalho dispõe de 2 telas de computadores. Algumas salas possuem bebedouro elétrico, também um frigobar e geralmente um ar-condicionado também antigo. Então, nas considerações finais, a visita na edificação de São José, ainda que por se tratar de um ambiente bastante hostil, foi bastante útil para entender o funcionamento interior de uma delegacia de polícia e central de plantão policial. Notou-se a existência de frigobar em muitas das salas, também que é utilizado 2 telas para o uso dos computadores. Já a análise preliminar dos questionários recebidos até o momento verificou-se a existência de luminárias fluorescentes, aparelhos de climatização antigo e presença de frigobar em mais de uma sala. O padrão de funcionamento das tipologias, dessa tipologia B3, né, selecionada, é predominantemente nos dias de semana. Acontece muito o uso de ar-condicionado em detrimento da ventilação natural. E agora, então, de posse dos questionários recebidos até fevereiro de 2020, as demais etapas da metodologia serão efetuadas. Aqui trago também, então, as publicações já realizadas no COSARC, como uma publicação no ENSUS, 2 publicações do ENTAC 2020 e uma publicação na revista Mix Sustentável. Com publicações futuras, então, aconteceu então, a elaboração de um artigo referente à dissertação para a pesquisa. Também tem um outro artigo com demais autores sobre o uso de sistemas de condicionamento pessoal no Brasil para viabilizar a produção de NZEB escritório, né, um Open Office de médio e alto gabarito. E também agora, de posse de todos os questionários recebidos até fevereiro de 2021, efetuar então uma publicação sobre o mapeamento do uso de energia e identificações de segurança pública no estado de Santa Catarina. Aqui no cronograma, em março, então, efetuar a finalização da organização dos dados recebidos dos questionários, ajustar no texto segundo as sugestões da banca. Em abril, efetuar a avaliação da eficiência energética da edificação. Já em maio, otimizá-la então para o objetivo NZEB. A partir de junho, começar então a fazer a avaliação do custo-benefício. Em julho, a escrita dos resultados e as conclusões. Concomitante a isso, então, fazer a elaboração de um artigo referente à dissertação para a revista e em setembro, outubro, efetuar então a revisão e a defesa da dissertação. Aqui também então eu trago as referências utilizadas nessa apresentação e termino então agradecendo à Gerência de Planejamento e Avaliação da Polícia Civil pelo apoio até aqui e principalmente os membros da banca pela atenção, ficando então no aguardo das suas considerações. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. Adoro a apresentação dos arquitetos, são sempre muito visuais, né? Consegue traduzir bem o texto para as imagens. Mas antes das minhas considerações, vamos passar para a banca, começando pela Andrea,
que é nosso membro externo. Andréa, fica à vontade. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, a Michelle e a Rafael. Sempre muito legal poder participar das bancas e especial da qualificação que você consegue contribuir com o trabalho. Eu começo falando que gostei bastante do tema, né? Gostei bastante do título também, ou seja, me parece super interessante quando a gente começa a fazer, especialmente por estar ligada a uma questão do governo, né, real, ou seja, que vai ter uma contribuição ali bastante grande, muito específica. Então, e ver essa questão de avaliação de custo-benefício da eficiência energética, acho que é bem bacana quando se junta, né, um pouco mais de uma área. Bom, vou colocar algumas questões que estão no texto, né, com o objetivo, obviamente, de contribuir. Começo um pouco com a introdução, tá? Na introdução era interessante especificar alguns termos que tu colocas no início, por exemplo, energia zero líquida, ou seja, já começa falando deles e não dá como uma introdução, então é importante. Então, e outra que sempre quando vais usar algum termo abreviado, coloque já logo, tipo, inicia ele e já fala o que seria esse termo. Aí, porque, por exemplo, será fala do EEP, aí só lá depois diz que é edifício de energia positiva na etiqueta. Então, idealmente já coloca que entre parênteses ou algo a definição e depois já pode explicar ele, depois tudo bem. Na revisão, deixa eu ver. Para a revisão, verifica também a norma 16627 de 2015, que é uma norma europeia de avaliação de desempenho econômico de edifícios no ciclo de vida também. Acho que seria interessante. Bom, deixa eu ver. Vou ter fazendo algumas perguntas. São 255 unidades próprias, é isso, né? Que tu colocaste. Isso, de propriedade do Estado de Santa Catarina. Tá. Bom, outra questão, um pouco revisar na literatura, uma frase que me chamou a atenção. No Brasil, o método prescritivo do RTQC considera que a edificação obterá a pior avaliação prevista pelo regulamento nível E se apresentar área de abertura superior a 60% da fachada e factor superior a 0,61. Isso é de uma pesquisa de Veiga. Me pareció un poco, pues esa frase tendría que ser como en un contexto, no sé en cuál contexto el pesquisador faló eso, porque si no fica un poco genérica, como que me representase cualquier cosa. E também uma outra frase que envolve um pouco isolantes, ainda na envoltória, através dos isolantes térmicos, o desempenho pode atingir valores mais altos ou baixos conforme o clima. Acho que também dá para melhorar e exemplificar um pouco mais. Igualmente, uma outra que está também na mesma linha é Sungo Lau de 2018, que fala que o consumo de energia relacionado à iluminação atinge um preço relevante quando a relação janela parede se eleva acima de 0,50, explorando a luz natural. Então, eu marquei isso no texto, dá uma olhada porque são algumas frases que estão um pouco genéricas, como sem contexto. Então, melhor. Então, de forma geral, me parece que pode melhorar a escrita, isso está ali, desse item 225, que fala sobre medidas de eficiência energética, que são um pouco disso que te coloquei. Tá? Eu acho que dá para, esse item específico dá para melhorar. Também rever nesse mesmo item as zonas bioclimáticas para Santa Catarina. Tu colocaste que são só CB2 e CB3, e na verdade esquecesse da CB1, né? E a gente tem um CB5 por aí perdido que acho que ninguém considera, né? O Lambert pode ter melhor falar dele. Mas a rigor a CB1 sí tem algumas cidades, né? No muitas, mas tem algumas. E nessa mesma tabela, quando tu falas da tabela 1,
que fala das zonas bioclimáticas, tu referencia essas características construtivas com base na 15223. Na verdade, 15223, tipo, a 15220, parte 3, as características construtivas são, quando ela coloca, são para edificações de habitações de interesse social. Então, tu não poderias estar colocando isso ali porque não aplica para teu trabalho. Então, só revê isso. O que a gente considera assim da 15223 são as estratégias bioclimáticas, que aí sim, né, aí para tudo, mas se não. Bom, por aí uma pesquisa que colocasse me chamou a atenção, né, de Singapura, do Sungolu Lau, que diz que estratégias passivas têm um retorno de investimento de 100 anos. Sim, algumas que aqui, por exemplo, ele colocou algumas, eu não lembro agora qual é, mas acho que é sombreamento, e realmente foi muito alto, assim, mas no geral, depois, né, fazendo toda a soma, né, com outras medidas de eficiência energética, daí o retorno é menor, mas realmente foi até inclusive que eu coloquei na apresentação, ou seja, como estratégias passivas, elas têm um retorno muito, né, em função do custo delas. Me chamou bastante atenção esse valor. Bom, agora algumas outras, eu não vi, tem algumas pesquisas na parte de custos que consideram, por exemplo, a avaliação com mais de um intervalo de tempo. Não sei se tu chegasse a ver isso na tua revisão. Sim. Tipo, porque também, enfim, seria uma questão para... depois vou te perguntar um pouco na metodologia sobre isso. Bom, sobre a revisão da literatura, de forma geral, me parece que está ok, tá? Me parece que faltou talvez um pouco mais um enfoque na parte de custo no ciclo de vida versus custo energético, tá? Por exemplo, eu não vi que falasse das etapas que envolvem o ciclo de vida, a importância de manutenção, da vida útil, enfim, como que vais abordar essa questão, tá? Se vai abordar transporte, não, descarte, enfim. Então, um pouco, eu não senti um pouco de falta de um aprofundamento um pouco maior nesse enfoque específico do custo no ciclo de vida. Bom, na metodologia, entrando agora na metodologia, tem uma tabela 3, que seria melhor colocar em colunas as características que descrevem das edificações para uma melhor compreensão, tipo pavimento, tipo cobertura, paredes, quadrilha, porque isso tu não faz corrido, né? Então facilitaria um pouco estar em tabela. E qual é o projeto padrão da Polícia Civil? Isso fiquei com a dúvida porque tu mencionas ele, mas tipo em uma frase, mas em nenhum outro lugar aparece. Então, fico com dúvida qual que é esse projeto padrão. Bom, e agora na metodologia eu fiquei com algumas dúvidas. As edificações representativas ainda não foram escolhidas, vão ser uma, vão ser 3, porque no momento você mostra 3, depois aparece como que fosse uma. Aí em alguma hora você fala que vai ser usado o método para a escolha da linha, mas depois em algum momento tu falas que não, que já vai ser a B3. Então, a partir das de a B3 é que vai ser usado o método da linha, ou seja, isso que me ficou... Não ficou claro para mim essa parte, ou seja, realmente quantas edificações representativas são. Não sei se eu falo e depois tu respondes. Não sei. Posso responder agora? Michelle? Melhor ir respondendo agora, né? Ok. Tá. Então, sobre essa questão da tipologia típica, né? Como no início eu recebi muitos dados, eu fui verificando, fazendo essa avaliação visual e encontrei né, 3 tipologias que mais se destacavam, né? A tipologia A, a tipologia B3 e a tipologia C, que é a tipologia padrão, digamos assim, da Polícia Civil, que na verdade eu nomeei no início, né? Que ela começou a aparecer mais como padrão. Então, depois, né, como eu coloquei na apresentação, a partir da pertinência da tipologia B3, que apresenta o maior despesa no ano, tem o maior consumo também em quilowatt-hora ano, são as maiores edificações que, em termos de área, também é representativo, né? E o número de unidades também que responderam o questionário e também que eu recebi a planta baixa dessa edificação
então eu defini realmente utilizar a tipologia B3. Entendi. Então tu não vais usar o método de linha para escolher a tipologia representativa, ou seja, Não, sim. então, sim, Ou a na partir verdade eu dele, ou utilizei... a partir da B3, tu vais usar o método dela para escolher a edificação representativa, é isso? Isso, que no caso foi então escolhida, né, já foi feito essa análise e foi verificada então a edificação de São José do Cedro, né, que inclusive também recebi a planta baixa dela para poder então avaliar essa edificação. Então já tens escolhido essa edificação Sim, representativa. Ok, sim. então isso realmente, para mim, pelo menos, não tinha ficado tão claro. Ok. Ok, outra questão sobre as auditorias, tu acabaste não fazendo mais por conta da Covid, né? Porque eu vi que tinha várias edificações perto de Florianópolis e... Não. Isso, assim, a edificação que eu fui visitar foi em São José, né, que é a edificação de plantão. Eu levei lá também, eu fiz como se fosse uma auditoria energética lá, né, que foi, ou seja, a aplicação também do questionário, né, para verificar como o funcionamento da edificação, para entender melhor, né, como funcionava e ter mais dados, conhecer melhor essa edificação. Agora, da tipologia B3, né, que foi a que eu estou escolhendo, não tem nenhuma próxima de Florianópolis. Então, eu resolvi visitar essa edificação, né, que me foi permitido visitar, que reunia tanto uma delegacia de polícia como uma central de polícia de plantão, para poder entender o funcionamento, né, dessa edificação. Entendi. Tá. E tu falaste que todos os questionários já estão sendo entregues até o final Isso, eles foram... deste mês. Isso, eles foram enviados... E qual é a porcentagem que tu está recebendo? São 47%. Na verdade, de todos os 100 que eu enviei, 72% eu já recebi, né, dos questionários. Agora, da tipologia B3, especificamente, que são 18 edificações, eu já recebi 8 questionários, ou seja, 47% da amostra. Tá, entendi. Ok. Bom, então acho que agora já ficou mais claro porque tinha algumas outras perguntas sobre isso, mas agora me deixasse mais claro. Mas realmente no texto, pelo menos por mim, não estava tão claro isso. Okay. Tá. Ok, então nesse caso tu já tens então essa parte dessa etapa, a primeira etapa, digamos, tu já tens feito, né? Que já escolheste essa tipo de edifício representativo. Ok. Eu enviei para eles o questionário em outubro e né, ao longo que também eles tiveram que fazer isso, se organizar também eles em função da própria pandemia também, eles estão me respondendo agora em fevereiro, né? Então, por isso que também eu estou fazendo terminando essa etapa somente agora. Tá, entendi. Lá na metodologia tem uma frase que então tem que ficar para mim um pouco mais clara, que é com essas informações será desenvolvido um modelo representativo, a tipologia avaliada, etc. Então, tem uma frase que começa, depois eu te passo isso aqui, aí para dar uma melhorada nisso. Agora, em que cidade vai ser avaliado, ou em quantas cidades, ou em quantas zonas, ou como que vai ser a avaliação? Sim. Então, vai ser, como essa certificação que foi selecionada, né? Vai ser então na edificação de São José do Cedro, que é na tipologia, na zona bioclimática 3, que é aqui também, né, o estado de Santa Catarina, no caso, é bastante coberto por ela. Entendi. Tá. E o contexto, por exemplo, tu vais considerar para o sistema fotovoltaico ou vais analisar de forma isolada? Como que vai ser? Então, isso, na verdade, assim, confesso que ainda também não pensei muito bem, porque, no caso, pode diferir entre muitas edificações, né? Então, no caso, como eu vou avaliar essa edificação específica, aí sim eu vou avaliar o sombreamento dessa edificação, né? Do painel fotovoltaico, do módulo fotovoltaico nessa edificação. Tá, porque pode influenciar, né, a questão do sombreamento, isso. Tá, tu agora um pouco sobre a metodologia em si. Você vai considerar valor residual? Valor residual, a princípio, eu acredito que não. Porque realmente ele é considerado ou ele não é considerado, às vezes, né?
Aham, Então, eu já vi em várias pesquisas, às vezes não são consideradas. Então, eu não pretendo considerar. tá, ok. Deixa eu ver. Tá, na equação 6 aqui eu tenho na equação 6 colocar por extenso siglas, tá? Uhum. Os custos vão vir dos materiais ou das composições do SINAP? Tu vais considerar mão de obra ou não? Sim, das composições de SINAP. E vais considerar Considerando mão de obra. mão de obra, Sim. tá? E quantos cenários então são avaliados? Ou seja, porque você também não me ficou claro se vais avaliar pacotes de medidas, porque tú mencionas no texto quais são tipo, as medidas que vais falar, que vais analisar, mas não me ficou claro se é pacotes de medidas, se são medidas combinadas, se são todas uma a uma e depois serás combinadas, ou se são pacotes, será pacote 1, pacote 2, sabe? E aí faz uma combinação delas, como que vai ser Sim. essa avaliação? Eu pretendo utilizar mesmo a busca sequencial, né, o método sequencial. Ou seja, primeiro, como eu falei ali, simular todas separadamente. Aquela que tiver o melhor desempenho, então, ela é separada, né? Ela é adicionada, então, na próxima simulação, como básica. E aí, novamente, as outras três, por exemplo, se eu usar 4 medidas, né? Primeiro eu vou simular a primeira, separadamente. Então, vai me dar a primeira separada. E aí, eu vou ter outras 3 para a segunda etapa. Depois dessas outras 3, uma delas vai ser a de melhor desempenho. Então, por exemplo, que seja essa aqui. Então, essas duas aqui agora entram, e aí, novamente, essas outras duas são simuladas com essas duas já inseridas. Ou seja, que é esse o processo de busca sequencial, né? Entendi. Tá. Ok. E agora, e por que 30 anos? Foi o que eu vi nos artigos verificados, né? 30 anos. Tem também uma outra pesquisa, quem sabe então até para a gente discutir, que verificou, que colocou como 25 anos, que é o prazo conhecido dos módulos fotovoltaicos, né? Mas como essas duas pesquisas que eu me baseei falavam 30 anos, eu preferi também então continuar com 30 anos. Tem várias pesquisas que eu vi na época que estava fazendo a tese, que também não sei, né, a parte de custos no ciclo de vida, e várias delas utilizavam, como te falei, por exemplo, diferentes cenários de tempo. Então, algumas faziam, por exemplo, 5, 10, 25, 50 anos, porque esses cenários de tempo são relacionados a necessidades diferentes do proprietário, do investidor, o que seja. Sí, a gente está falando, tú falaste, mencionaste a questão da vida útil de 50 anos pela norma de desempenho, certo? E essas edificações são da Polícia Civil, são do governo. Então, a rigor, tipo, o 30 anos me parece que teria que estar um pouco justificado como em função de alguma, de entender um pouco o que faz sentido para essas edificações sendo do governo, entendeu? Tipo, será a média deles, por exemplo, quantos anos tem essa maioria dessas edificações? São mais de 30, 40 anos. Não sei se tu tivesse acesso a qual é o ano de construção delas. Então, por exemplo, se consideramos essa vida útil de 50 y ella ya tiene, no sé, 25, 10, 30 años. O sea, ya, me parece que ese 30 años está un poco muy arbitrario y tendría que tal vez ser un poco más justificado con base en lo que hace sentido para tu pesquisa. ¿tá? Até de repente até puede ser en 2 escenarios o puede ser un só, mas de alguna forma que seja realmente bem justificado, que mostre, tipo, que analisasse por que faz mais sentido que seja 30 e não 25 ou 50, tá? Então, isso aí te deixo, né? Para pensar com Michele e talvez olhar quantos anos que tem essas edificações, a média delas, por exemplo, tá? E considerar esse cenário dos 50 anos, né? E inclusive quando algumas pesquisas que eu vi quando consideram esses vários cenários são consideradas diferentes taxas nos diferentes cenários, tá? Então, posso te passar alguns nomes de algumas pesquisas que abordam um pouco essa questão.
Tá, o item 3.3 do levantamento do custo das medidas também me parece que teria que ficar um pouco mais claro, porque também tem um pouco, fiquei com um pouco de dúvidas com a parte que vai ser usada a metodologia. Então, por exemplo, o SINAP, ele já agrega alguns valores de perdas, tá? Mas eles não são explícitos. Tu vais considerar, por exemplo, o SINAP, né, para custo inicial e para manutenção, certo? E vais considerar a vida útil com base no quê, por exemplo? Tipo... a vida útil no caso de cada medida de eficiência energética, né? Sim. Daí, no caso, vai ser em função da manutenção do sistema que ele tiver que ser necessário, né? E essa manutenção, estás considerando colocar com base no quê? Tem uma outra pesquisa, que eu acredito que eu esqueci de colocar ali, mas que informa, né? Por exemplo, quais são a própria norma 15575 que determina isso. Isso, aí tu vas então beleza, então vas usar a vida útil com base na norma. Isso. Tá, deixa eu ver, e custo, por exemplo, e transporte tu vais considerar ou vais desconsiderar? E transporte não também. Não, vais desconsiderar, tá. Tá, e outra questão, no item 3.4, porque vão ser tantos indicadores de análise de custo-benefício? Ou seja, eu tenho um valor presente líquido, tenho a taxa mínima de atratividade, tem taxa interna de retorno, tem mais dois que tu mencionaste que não anotei aqui. Por que queres fazer tantos? Sim, porque, bom, nas pesquisas também sobre fatores financeiros, né, isso sempre era bastante informado, inclusive que há um artigo que eu me baseei bastante da Adélia D'Agostino e Parker, que falava muito sobre isso, né, sobre utilizar também esses parâmetros financeiros para verificar né, o funcionamento, né, dessas medidas a longo prazo para o investidor, no caso, né, ou seja, trazer mais informações, não só para a Polícia Civil, mas no geral, uma contribuição dessa forma. Bom, ok. Outra coisa, da taxa Selic tem dois valores no documento, então depois dá uma olhadinha. Tá? Bom, de forma geral, na metodologia, para mim parece que ficou algumas coisas que teriam que ficar um pouco mais claras, então teria que melhorar a escrita, né? Que agora que tu estás falando está ficando mais, tipo, estou entendendo um pouco melhor. E também fiquei um pouco preocupada com o tempo, que me parece que tem bastante trabalho ali com o que tens para fazer. Então, talvez a sugestão seria, não sei se dá para enxugar algum dos indicadores da avaliação final, enfim, mas teria aí você que tem que avaliar um pouco mais com Michele. Tá, e outra questão, por exemplo, da avaliação, a gente fez um trabalho agora com a GIC, que era a avaliação de custo-benefício da medida de eficiência energética em habitação de interesse social, e um dos indicadores que eles falaram que era bastante importante para a escolha das medidas era o custo inicial, tá? Que a gente normalmente olha menos, né, nesses trabalhos, mas como sempre está se trabalhando com uma questão que tem pouco dinheiro de investimento, então no final as medidas foram escolhidas para eles com base no custo no ciclo de vida, desempenho e custo inicial. Então, só para ter em mente assim. Bom, sobre os resultados em si, achei interessante o questionário que mandaste, os dois questionários, o formato bastante gráfico, bem didático, me pareceu, achei bem legal. Tá. Já quase, então, pelo que entendi, então quase todos os questionários já foram tabulados, né? É isso. Na síntese, na figura 15, a síntese dos grupos tipológicos que se destacaram, me faltou ver o indicador por metro quadrado, tá? Seria legal aí ter uma comparação, realmente por metro quadrado das medidas. Bom, aí então, terminando, assim, encerrando de forma geral, então, o tema achei bem interessante, tá? A revisão da literatura, ok, também, com algumas coisas a complementar. A metodologia,
es que me parece que ficou faltando algumas questões mais específicas, tá? Me tem ainda algumas questões que a gente foi conversando aqui, que terias que realmente ter um pouco mais, talvez mais claras, um pouco mais definidas. Dos resultados, me parece também como tu apresentaste, que talvez tu apresentaste a etapa que foi realizada, né? Mas talvez poderia, talvez no texto estar um pouquinho melhor, um pouquinho mais ampliada essa parte, tá? Bom, o que mais? E daí fora isso, então, só a questão que acho que tem bastante trabalho ali, então fica a questão de se realmente precisam ser talvez tantos indicadores ou não, enfim. Ok. Mas, tá, fora isso, obrigada então pelo convite e passo aqui a palavra para mim. Perfeito. Obrigado também, André. E parabéns pelo trabalho já realizado até agora. Obrigado. Obrigada, Andréa, pelos teus comentários. Vamos ouvir o professor Lamberts, então. Michele, Rafael, obrigado pelo convite para a banca. Achei o tema muito legal, né? Um tema focado numa tipologia relevante, né? Até em escala nacional, certamente. Né? Mas eu concordo com o André que o teu método está muito confuso. Né? Tu tem que realmente melhorar ele. E também tu mistura resultados no teu método, que complica um pouco a coisa. Então, no texto final, isso tem que ficar bem mais claro, né, o método. Mas tu tem que ter um bom esforço de reescrever o método. Ele tem que ficar muito autossuficiente, né, e sem resultados lá dentro. Né. Então, a minha pergunta é a seguinte. Tu disseste para o André agora que tu ia fazer um prédio específico. Então, para que levantar as tipologias? Que na verdade eu levantei todas elas para entender todo o estoque da Polícia Civil, né? Para daí então verificar, porque o que me pegou bastante essa questão de avaliação dos custos para todas, né, para demais, assim, ficaria um pouco mais complicado. Então foi meio que como um processo de funil, né, que eu fui verificando, porque quando eu recebi a planilha eu não tinha ideia de como eram as edificações, quais eram as edificações e se existiam projetos parecidos, né? Então meio que foi um processo de funil assim que eu fui desenvolvendo. Sim, mas depois de tu ter uma análise de cluster que tu vai criar as tipologias ali que tu criaste, né? O A, B, B1, B2, B3, não sei mais o que é. Por que não fazer o trabalho em cima de uma tipologia padrão? Criar um arquétipo representante. Entendeu? Sim. Porque senão as coisas para mim ficam desconectadas totalmente. Né? Para que tu fez tudo aquilo se tu vai pegar uma edificação e a tua conclusão vai valer só para aquela edificação? Né? Então, eu acho que esse é o principal ponto que fica confuso. Assim, eu digo, tá, vai pegar um prédio específico, para que levantou todos os outros? Isso é mais para que, né, seja possível. Se tu levantou todos, se tu tem a tipificação do troço, tu pode fazer em cima de um arquétipo representativo e aí o teu resultado valeria para, em princípio, para toda aquela tipologia, né? E claro, tu fez mesmo assim tu vai fazer uma das subtipologias, né? Mas a continuação poderia ser continuar para as outras, né? Se alguém tiver interesse. Então, a contribuição fica bem maior dessa forma, né? Através de um arquétipo representativo de um grande número de edifícios, né? Cluster, pelo que eu vi, tu vai fazer cluster em Excel, é isso? Não, aquilo ali na verdade até teve a contribuição da Aline, né? Porque ela tem esse software que até é um software pago, então a gente fez em conjunto isso, que ela me passou esses resultados e depois eu limpei eles, né? E mostrei então aqui no Excel. Qual é o software que ela usa? Ela não passou o nome, eu não estou lembrado agora no software, mas porque ela tem lá que ela utilizou inclusive na pesquisa dela. Porque a gente está usando o RStudio, né? Que pode usar, enfim, roda em qualquer PC, é grátis e tem
tem uma diversidade de possibilidades de análise de cluster, né? Mas eu acho que, como a Andrea falou, tu está precisando economizar tempo, né? Ok. A IN02, a polícia segue? Eu confesso que eu não lembro agora, professor. Então, essa era uma contribuição interessante para nós, né? Tu descobrir se eles seguem, se os novos prédios deles têm a etiqueta ou não. E quando sim. Isso deve ser fácil de ver até no... Desculpa, o senhor perguntou a INC, né? A IN02, é isso? Não, IN02 é que obriga os prédios... Tá, isso. Né? Tá. Federais, eu estou entendendo que a polícia civil é estadual. Isso. Sim. A princípio, eles não, que eu saiba, eles não têm nenhum que é etiquetado. Assim, eles fizeram até estão fazendo também um trabalho com a empresa Energy, né? Que é uma empresa aqui de Florianópolis também, para deixar as edificações mais eficientes. São 14 edificações, que inclusive não entraram no meu estudo, né? Mas até eles estavam, inclusive, agora, até pelo edital da Celesc, né? Então, eles estavam desenvolvendo isso, estavam refazendo, inclusive, esse projeto agora, só que não seria um NZEB, né? O deles, eles vão colocar a implantação de energia só numa das edificações lá em Chapecó, por exemplo, e aí descontar em todas. E é isso que estava um pouco complicado no processo da Celesc. Então, eles têm um processo de desenvolvimento, mas por isso que surgiu então essa oportunidade da gente agrupar então em objetivos comuns, para talvez então no futuro vislumbrar outras formas, né, outros projetos de eficiência energética para a Polícia Civil. Tá. A questão do clima, realmente o clima é bem complicado. Tu usa COPEN, tu fala em ZB, e eu ainda poria mais uma que seria a ASHA-EU69 para ti. Se a questão é ar-condicionado, a gente viu que a ASHA-EU69 vai ter o melhor zoneamento, né, mais parecido com carga térmica de todos eles. Tá? Mas e tu ainda esquecesse o da INC, né, que é de grupos climáticos. Né? Então, acho que vale a pena fazer essa discussãozinha, né? E dizer, vou adotar esse aqui, pronto, é isso. Não que a gente pretende resolver até o meio do ano, mas por enquanto não temos saída para ti, a não ser discutir o caos. Né? E essa questão da INC, né? Tu não pretende fazer nenhuma comparação com a INC, é isso? Sim, primeiro quando eu tiver essa tipologia, primeiro eu vou fazer a avaliação de eficiência energética da edificação para verificar qual é o nível atual dela, né? Para daí pensar por simulação. Sim. Pois pelo menos alguma coisa muito rápida sobre a aplicação do método simplificado seria legal, para a gente ver se a tipologia pode ser representada dentro do método simplificado. Né? Aí a questão do frigobar. Eu não colhei direito o frigobar, mas o consumo dele me parece que é alto, né? Não é mais alto que geladeira? Não, pelo que eu verifiquei, a princípio não. As que eu até levei os equipamentos para medir, mas a princípio é muito próximo, na verdade, né? É próximo de uma geladeira. Isso. Pois eu acho que isso aí até dá para fazer uma análise pelas tabelas do Inmetro, né? Porque uma recomendação para eles de, em vez de comprar 2 frigobar, comprar uma geladeira. Isso eu confesso que eu não sei, professor, porque que eu notei. Geralmente cada escrivão, ou cada delegado, ou cada cartório, cada salinha tem o seu, sabe? Eu vejo, né, claro que aí, realmente, como funcionaria isso eu não sei, né? Se é uma definição interna deles ali, ou, né? Isso realmente foi muito útil, visitar a edificação. Pode ter, né? De olhar e dizer, um frigobar igual uma geladeira, então. Sim, ser usado no futuro. Inclusive, eles têm também uma copa. Né? Eles têm uma copa com uma geladeira, e aí cada sala eu vi essa repetição de frigobar e mais, às vezes, também algumas o bebedouro elétrico. O bebedouro não consome muito, porque eu acho que ele é uma termopilha, né? Stand-by.
Mas o frigobar eu acho que é bastante. Eu acho que vale um comentário. Mas, enfim, eu acho que o trabalho é extremamente pertinente, né? E eu só acho, assim, sim, tu está atrasado, né? Para o tempo que tu, né? Sim, a redação do método precisa melhorar bastante para ficar realmente inteligível, né? Eu acho que nem André nem eu entendemos. E talvez o que a gente entendeu depois, a gente ficou em dúvida se não era melhor mudar, né? Fazer um prédio específico ou um arquétipo, né? Mais representativo. Mas, enfim, é isso. Parabéns pelo tema. Eu acho que vai ser uma contribuição muito, muito legal e, enfim, diretamente aplicável, né, no mercado. E no mercado de edificações públicas do Estado, que eu acho que são nichos interessantes de se analisar, né, e certamente uma contribuição útil para o povo lá. Obrigado e devolvo a palavra a Michele. Perfeito. Agradeço também, professor. Muito obrigado. Estamos esquecendo dos comentários que eu tinha aqui, só um pouco. Sim. Está passando batido aqui, que eu fiquei só no geral. A tua figura 2, lá tu bota elaboração própria. A partir ou baseado em Marzal, da pirâmidezinha? Não, eu desenvolvi ela, eu desenvolvi ela. Porque tu cita Marzal Sim. na frase que tu referencia a figura 2, né? Então, tá. É tua ou é Marzal? Não, ela é minha. Tá. Aquela parte de edificações de segurança pública não me parece revisão bibliográfica. Eu acho que aquilo é uma coisa que podia estar mais na introdução ou algum outro lugar. E não, enfim, não é uma revisão bibliográfica. Não tem nada ali dentro que seja bibliografia relevante. Cópia VAT por VAT maiúsculo. Mas eu vou te passar o texto, senão não precisa anotar nada. Ok. Tu faz aquela comparação que o Ricardo Ritter adora, né, do Santa Catarina versus Alemanha, mas a minha dúvida é se aquilo ali é o estado de Santa Catarina ou a cidade de Florianópolis. É o estado de Santa Catarina, porque pegando a menor produção segundo o Atlas brasileiro, né, ele é maior do que É localizada. A menor é Florianópolis, não é o estado. Ou é mais geração do que Santa Catarina, do que Florianópolis. Isso, é que como eu tinha várias espalhadas pelo estado, eu peguei como um parâmetro, né? Ou seja, se a menor é maior do que uma outra... Mas tu fez a média? Não fiz. Então tá errado. Não? Sim. O teu item 2.4, depois avaliação de custo-benefício de edificações de ENSEB, eu acho que não é só de ENSEB, tem algumas coisas aí abaixo dentro desse item que não são de ENSEB. Então repense o tipo. Assim, aí depois quando começa a tabela 3 das tipologias, eu digo que está misturando método com resultado. Bom, tem um erro lá na tabela. Na tua tabela 4, lá na página 59, tu botou tipo de aparelho de ar-condicionado. E aí tu põe VAT. Põe VAT, isso? Se é tipo, não é VAT. E normalmente potência e refrigeração, assim, o pessoal ainda usa muito o BTU por hora, né? É bem mais fácil utilizar no estoque porque as pessoas compram por BTU por hora, né? E não era relevante botar o COP aí, o nível de eficiência? Né? Sim, também. Isso aí. Tu falou que tu vai usar o TMYX, é importante tu botar qual é o ano dele. Né? Aí tu diz que a medida de eficiência energética será convertida para energia primária.
Para quê? Eu vou fazer a simulação, né? E aí eu transformo para energia primária porque é o parâmetro utilizado, né? Porque também que eu consigo, por exemplo, dividir pela área da edificação. Então é o balizador, né? Que poderia ser utilizado, que é mais utilizado em energia primária. Mas ele só usa energia elétrica, não é? É, mas aí como o processo, né, da própria INE, é, eu vejo que né, dessa forma, eu penso que seria interessante medir energia primária, até por questão de ser um ZEB. Quem sabe depois se fizer uma publicação, talvez, né, fazendo publicações, é possível talvez comparar melhor, né, em energia primária, efetivamente. Bom, aí tu deveria ter acrescentado a questão toda da onde entra a contabilização do fotovoltaico, aquela questão que tu desconta a primária, né? Uhum. Isso aí não foi muito bem colocado. Mas sim, se é para isso, aí é relevante. Uhum. Porque do jeito que está escrito aí, me parece que, tá, tem economia de energia, mas a economia de energia elétrica ou primária dá o mesmo, né? Mas se é para o ZEP, é interessante, né? Uhum. Fiquei me assustado com a tua taxa de inflação da energia elétrica, falou 57%. Sim, nos últimos 10 anos. Porque o que eu estou pensando agora em função dos últimos anos, que digamos assim, até o próprio Brasil está tendo uma variação muito grande, eu pensei em pegar os últimos 10 anos para ter uma noção melhor, né? Então, isso aí vai ser brutalmente influente nos teus resultados, né? E a minha pergunta é se isso realmente é tão estável assim, a cada 10 anos vai subir 50%, né? Sim. Não sei se a André tem algum comentário sobre isso, mas eu achei brutal, né? E também está mal escrito ali, que tu diz média dos últimos 10 anos. Média me parece que é por ano. Né? Tá. O período dele, né? Uhum. Tu não achou alto isso, André? 57%? Do quê? Da situação do preço da energia elétrica. Sim, me pareció também. Se é tão alto, até vale a pena tu dar uma olhada mais tempo para ver se tem alguma tendência, tu entende? Ou se foi nesses 10 anos que a coisa descambou. Enfim, Sim. assustou um pouco. Mas seria uma média de 5,7 por ano, então, né? Isso. 57 nos 10 anos. Enfim, eu acho que é melhor botar tudo anualizado, né? Porque tu vai trabalhar com esses valores anualizados, né? Uhum. Inclusive também as taxas que tu estavas considerando, a Selic, isso tu consideraste os últimos 10 anos também, foi isso, né? Aí as taxas eu peguei, né, as atuais, no caso, assim, né, não, sim, essa também eu peguei 10 anos. Porque tem tido também variação, né? Sim, exato. Então, o último, principalmente agora em 2020, que é os dados do Sinap também, por exemplo. Uma das questões que às vezes também acontecem em algumas pesquisas dessas, que se faz algumas análises de sensibilidade no final, com variações nos custos de energia, em algumas questões, porque muda bastante, né? Então, talvez seria... Enfim, te estou acrescentando mais trabalho que você já tem, né? Sim. Mas é bastante usual em pesquisas assim, né? Por variações que influenciam bastante. Sim. o tá pecando é nos detalhes, né? E o método tem que ser muito preciso nos detalhes, né? Então, acho que isso é a mensagem que a gente vai te deixar aqui, né? Eu queria só, antes de interromper, bem rapidinho, que esqueci de dizer, no final não me ficou tão claro realmente nos resultados como que está conectada a avaliação de etiqueta, que o Lambert falou. Tá? Então, só para que deixes algo bem claro nisso. E a tua página 70, lá que tem aquela figura 15, que é bem interessante, né? Tu tem as unidades por tipologia, tu tem o consumo, tu tem o preço, tu tem a área. Pô, não entendi por que tu não fizesse já por metro quadrado, né?
Uhum. Tanto quilowatt-hora por metro quadrado do ano, quanto reais por metro quadrado do ano. Né? Uhum. Pode comparar, inclusive, as diferentes tipologias e ver quão parecidas elas são, eventualmente. Talvez Sim. até dizer que é uma só. Né? Embora ela seja bem diferente em tamanho, em formato, talvez seja muito parecido em consumo por ano. E é o que me parece, porque as varinhas estão bem assim, ó, iguaizinha. Uhum. Então, talvez o teu trabalho possa ser mais relevante ainda. Você trabalha num arquétipo e representa todo o estoque deles. Uhum. Né? Claro, não dá para extrapolar tudo, né? Mas, e naquela tua calibraçãozinha que tu fizesse ali da figura 18, o consumo real e o estimado, eu não consegui entender aquele teu mês de novembro. Ele foi mais que saiu, assim, né, do normal, digamos assim. Assim, tu descreveu muito pouco aí qual foi o teu método de calibração, como é que tu levantou os dados disso. Uhum. E isso precisa ficar bem mais claro, né? Porque a calibração é a parte nobre, né? Se tu realmente está conseguindo fazer o consumo bater com o simulado, pô, Sim. golaço, né? Uhum. Isso aí dá um artigo legal, né? Mas por que aquele mês é tão dísparo dos outros? Sim. E o que é dito não é o real. Se fosse o real, ainda vai lá. Mas é o simulado. Sim. Qual é a justificativa para isso? Agora, na verdade, com os questionários recebidos dessa tipologia, ou seja, com mais dados, né, porque eu estava recebendo até agora, eu acredito que eu consigo verificar melhor isso, né? Então, até fazer uma nova avaliação para essa tipologia B3 para identificar melhor essa comparação entre o simulado e o real. Não me convenceu. Se Uhum. falou isso e tu usou padrões de ocupação e cargas e tudo mais, não pode dar essa diferença. Tá. Tem entrado alguma coisa específica para esse mês de novembro que é muito diferente. Né? Tu fez alguma schedule diferente por mês? Acho que não, né? Não, a princípio são todos, né, tipo, o que, por exemplo, colocava um pouco mais nos meses de verão, né, ou um pouco a mais o uso do ar-condicionado, né. Sim, Então, dezembro talvez, tá batendo, janeiro tá batendo, fevereiro sim, bate, março bate, que são os piores meses de sim, ar-condicionado. Novembro que é um é dar uma... estranho, né? Uhum, eu vou verificar melhor. Então, beleza. Termino por aqui. Eu te mando o documento com esses comentários. Perfeito. Obrigado, Michele. Obrigado, Rafa. Obrigado. Obrigada, Lambert. Posso fazer uma última, porque agora que o Lambert falou, me lembrei de uma coisa. Sim. Porque não foi, porque você não mostrou análise por metro quadrado, né? Aí eu fiquei realmente na dúvida se essa tipologia B3 seria realmente a mais relevante em consumo numa análise por metro quadrado, porque tu estás, o sea, tu colocaste uma análise de custo total, né? Mas ao mesmo tempo são mais edificações, então, tipo, é isso que eu entendi, pelo menos. Cambio, se você faz análise por metro quadrado, talvez você veja que ela não seja realmente ou seja, claro, você está justificando ela por número, e tudo bem, pode ser justificada por número, mas era muito importante também ver como se comporta por metro quadrado, porque talvez por metro quadrado tenha alguma outra significativa. Eu acabei esquecendo de colocar, mas eu fiz também ela, né, e realmente essa também ela é a mais representativa. Então beleza. No metro quadrado. Então, ótimo. Tá bom. Então, Lambert, Andréa, muito obrigada pelos comentários. Eu acho que são todos bem pertinentes, né? Vocês lembram que a gente tentou marcar a qualificação lá em dezembro, depois suspendeu, porque o método estava bem mais confuso, sabe? Então eu disse, não, vamos deixar para a gente, o Rafa trabalhar nas férias, aí, dezembro, janeiro, e aí ele conseguiu colocar no papel o que está na cabeça dele, porque eu acho que ele tem todo o método, todo o trabalho na cabeça, mas estava tendo dificuldade de colocar no papel. Então agora ainda falta, né, ajustar os detalhes para não haver mais erros, mas
até pelos comentários da banca, a gente vê que está bem encaminhado, né? Não tem nenhuma alteração significativa. A gente vai avaliar todos os comentários, né? Inclusive os cenários de tempo, o arquétipo, né? A gente, assim como todos os mestrandos, todos os acadêmicos, na verdade, eles tentam abraçar o mundo, né? Mas o mestrado mais ainda, e a gente está naquele trabalho de, não, vamos focar, né? Não precisa fazer 3 tipologias para 3 cenários, não, vamos fazer um bem direitinho, né? Então agora a gente vai discutir se vamos manter a B3 ou vamos por arquétipo representativo. Eu acho que se der tempo, né, nós vamos botar lá no cronograma e fica muito mais, uma contribuição muito maior, né, como o Lamberts falou. A questão do zoneamento é uma zona mesmo, né? A gente também vai decidir o que vai utilizar. Eu nem tinha lembrado que a INE era com grupos climáticos. Tinha deletado totalmente, então tem mais isso. A análise de sensibilidade era uma coisa que ele queria fazer, daí eu falei, não, tira, não vai dar tempo, já tem muita coisa, né? Mas também podemos reavaliar depois. Com certeza a questão por metro quadrado vai fazer toda a diferença, vamos incluir, né? Isso aí já é certo. Em relação à INE 02, eu duvido que eles atendam, porque se nem as edificações federais estão fazendo, né, as estaduais eu acho que nem devem conhecer, mas é uma boa pergunta para a gente fazer para eles, né, se eles já ouviram falar, se eles pretendem seguir, alguma coisa nesse sentido. Tem um nicho aí que a Polícia Rodoviária Federal parece que tem um que segue, né? Aí. Eu não entendi, Lambert, cortou? A Polícia Rodoviária Federal parece que está fazendo etiquetagem dos tá. novos. Sim, eu ouvi a Grace falando. Então, talvez seja até alguma recomendação para eles, né? Querem ser mais eficientes, eles poderiam adotar aí na encomenda dos projetos, né? Eu sei que o nosso contato lá, o delegado Madeira, na primeira reunião que a gente fez, ele estava super aberto e querendo incluir sustentabilidade, eficiência e edificação de energia zero. Inclusive, ele já conhecia o termo, que é difícil, né? De quem não está na área já saber. Então, eu acho que além de uma contribuição científica, vai para frente esse trabalho, né? Tem bastante potencial de ser aplicado, enfim, servir de diretrizes, né, para próximas edificações. Então era isso, acho que das coisas que eu anotei, a gente vai discutir todos os pontos que vocês comentaram e então os parabéns para o Rafa também, que ele teve um crescimento muito grande desde o início do trabalho até agora e temos ajustes sim, mas acho que está bem encaminhado. Sim, até o próprio processo também de fazer esse levantamento das edificações que são pelo estado inteiro, mais uma vez deixar registrado, né, agradecimento também ao pessoal da Polícia Civil que desenvolveu esse estudo, né, imagina para eles uma coisa bem diferente, né, então isso também foi outro probleminha que no caso, quem sabe até essa questão do atraso, né, pode ter contribuído, porque, né, essa questão da avaliação, como fazer e tudo mais, mas bem motivado para continuar e verificar esses ajustes agora com a banca. Cuidado que se não der resultado bom, eles te põem na cela aquela ali. É verdade, eu coloquei ele, olha, realmente, teve até como deixar registrado, né, que quando eu fui visitar foi um ambiente bem hostil mesmo e fiquei pensando, inclusive, né, como eles necessitam de ambientes melhores mesmo, né, como eles, né, o policial civil é muito carregado da função, né, então a gente necessita mesmo dar essa contribuição também para um ambiente melhor para o policial civil, assim, foi bem interessante verificar isso. Então, Rafa, agora a gente pode sair e eu te aviso pelo WhatsApp quando Perfeito. a gente estiver voltando. Eu vou parar a gravação.
Então, Rafael, a banca decidiu que sua qualificação foi aprovada. Não tem nenhuma Obrigado. consideração específica, né, anotada no registro da ata, e sim seguir as recomendações que eles fizeram na apresentação e nos textos que vão mandar para ti depois. Certo? Sim. Parabéns. Recebido, professor Lourdes, obrigado. Tem mais algum comentário, alguma dúvida? Não, realmente agradecer a presença de vocês três. Realmente são pessoas que eu admiro muito e agradeço muito pelas considerações e continuar esse estudo, então. Isso é muito, muito legal, muito animado para continuar aí. Muito obrigado. Beleza? Obrigada Parabéns. também. Eu Obrigado. já mando a folha Obrigada, para parabéns. gente, para todos assinarem. Legal. Muito Obrigado. obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Até mais. Tchau.